aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um resuminho e ainda na nossa série de microbiologia. O assunto do vídeo de hoje é MHC. Então se você tem alguma dúvida já fique ligado nesse vídeo porque eu vou tentar passar esse conteúdo de forma bem mais tranquila para você. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seu amiguinho da Odonto. Vamos lá galera, MHC, quando eu falo isso, o que vem na sua cabeça? Vamos tentar simplificar e entender um pouquinho sobre isso. Olha só, a sigla MHC significa molécula de histocompatibilidade. Tudo bem? E qual seria a função dessa molécula de histocompatibilidade, Camille? Olha só. A função é ligar peptídeos produzidos, tá? Olha só, quando as proteínas são catabolizadas no interior de células do hospedeiro, tá? Então, essa molécula de histocompatibilidade vai apresentar peptídeos para as células T, tudo bem? E a gente vai ver que quando fala-se de MHC, a gente tem o MHC de classe 1 e de classe 2. Mas antes a gente vai falar de forma bem geral sobre ele e depois a gente vai especificar um pouquinho e falar sobre cada um deles individualmente, tudo bem? Olha só. Esse complexo principal de histocompatibilidade, ele tem um antígeno leucocitário humano, também conhecido como HLA. Nada mais seriam do que glicoproteínas na superfície da célula do hospedeiro. Então, eles vão estar aonde? Nas células do hospedeiro, tá? Na superfície aí dessas células, sendo as glicoproteínas, tudo bem? Ele está associado, galera, a um grande número de peptídeos, porque ele vai apresentar esses peptídeos, então, para as células T. Gente, estou olhando um pouquinho para o lado e para lá também, né? Porque tem o meu resuminho e um slide aí da professora, porque eu estou tentando trazer as principais coisas aí para a gente, tudo bem? Vamos lá, olha só. Existe, ou melhor, essa liga, né? Exibe peptídeos para o reconhecimento de células T, sendo as de célula TCD4 ou TCD8, tudo bem? E a gente vai ver que cada classe de MHC vai se tratar de cada uma dessas células T, tudo bem? Olha só, o linfócito T reconhece todo o complexo, tá? Ou seja, MHC mais peptídeo. Função do MHC, apresentar esses peptídeos para as células T. Esses peptídeos vão ser produzidos no interior da célula quando elas são, ou melhor, no interior das proteínas quando elas são catabolizadas. Tudo bem? E olha só o que acontece. Por meio dessa apresentação, né, de peptídeos que são derivados de patógenos ou de outros tipos de antígenos, vão desencadear uma resposta dessa célula, tudo bem? Aí eu já falei para vocês que existem tipo a classe 1 e a classe 2 do MHC. Olha só, a função-chave é ligar esses peptídeos que são produzidos, tudo bem? Então, se perguntar na sua provinha, qual é a função-chave do MHC? Ligar peptídeos. Esses peptídeos são produzidos como? Quando as proteínas são catabolizadas, tá? Então, vão ser processados no interior da célula do hospedeiro. Tudo bem? Até aqui tudo tranquilo, né? Olha só. Então, esses peptídeos vão ser apresentados, tá? Para as células T que possuem aí um TCR apropriado para elas. Porque se o MHC lembra molécula de histocompatibilidade, qual é a palavrinha final aí, esse sufixo? Compatibilidade. Esse peptídeo deve ser compatível com a célula que vai recebê-lo, que vai encaixar nele, digamos assim, tudo bem? Olha só. Então, a gente já entendeu uma base, tá? A função-chave do MHC. O que é o MHC? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas classes, a classe 1 e a classe 2. Mas antes disso, eu vou só tentar explicar de uma forma mais didática para você. Olha o que acontece. Não tenho nenhum exemplo aqui perto de mim para tentar usar como objeto, mas vamos lá. O que acontece? A célula apresentadora, tá? Célula apresentadora vai pegar um peptídeo. Esse peptídeo vai ser levado para a célula T.
essa célula T vai reconhecer esse peptídeo, porque ele vai ter ele vai ser compatível, né, por conta aí do seu TCDR com o peptídeo, tudo bem? Então vamos lá. Imagina que você tenha entendido. Se não entendeu, como eu sempre falo, deixe no comentário aqui que a gente vai tentar esclarecer um pouquinho, tudo bem? Qual é a diferença do MHC de classe 1 e do MHC de classe 2? É muito simples. Eu tentei explicar de forma um pouco mais tranquila ainda para a gente conseguir entender, tá? Curiosidade, esse MHC de classe 1, ele compreende aí de 8 a 11 aminoácidos, tá? Olha só, ele vai ser expresso em células nucleadas, menos eritrócitos. Eritrócitos são o quê? Hemácias. Hemácias são células anucleadas, tá? Então, falou de MHC, a gente lembra de células nucleadas. As células que têm um núcleo, tá bom? Para apresentar. Olha só, esse MHC aí vai se encontrar aonde? Vai ser produzido onde esse complexo? No citoplasma, tá? Ou melhor, ele vai se encontrar, né, no caso, no citoplasma. A ativação vai ocorrer por meio do linfócito TCD8, tá? Então, lembre que eu falei para você da célula T que iria reconhecer o peptídeo, que poderia ser TCD8, TCD4. Falou de MHC de classe 1, célula nucleada. A ativação vai ser por meio do linfócito TCD8, tá? Vamos lá. O transportador, tá? É associado a um processamento antigênico, tá? Então, é interessante a gente ter esse conhecimento, essa coisa bem clara na nossa mente, porque o MHC de classe 2 vai apresentar muita diferença, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente, tá? E a gente tem aqui um componente do MHC de classe 1, sendo chamado proteossomo, tá? Que é responsável por destruir os patógenos presentes na célula, tá bom? Qual é a função do proteossomo? Destruir os patógenos presentes na célula. Se encontra onde? MHC de classe 1, beleza? Olha só, a gente vê aqui que esse proteossomo é um componente enzimático, tá? Multiproteico, de ampla gama de atividade proteolítica, tá? Encontrada no citoplasma, lembrou? Tá? E núcleos da maioria das células. A função do proteossomo é promover a manutenção básica da célula, tudo bem? Também, eu falei anteriormente, que seria destruir esses patógenos presentes na célula. Além disso, manter, tá? A manutenção básica aí da nossa célula, tá? Ele também vai degradar proteínas danificadas ou incorretamente dobradas. Tudo bem até aqui, galera? Vimos que o proteossomo é um componente do MHC de classe 1, encontrado no citoplasma. Que o MHC de classe 1 ele corresponde a células nucleadas, que é ativado por linfócito TCD8. Viu que a função do proteossomo é destruir, né, os patógenos presentes na célula, promover a manutenção básica da célula. Viu isso? Conseguiu entender? Vai degradar as proteínas mal dobradas, tá? Mal formadas, né? E olha só o que a gente tem. Temos uma proteína também presente no MHC de classe 1. Proteína dimérica, tá? Localizada na membrana do como é que é o nome? Do retículo endoplasmático. E olha só, qual é o nome dessa proteína? TAP1, TAP2, responsável pelo transporte, tá? Que vão recolher peptídeos que estão no citosol. TAP1, TAP2, vai recolher peptídeos presentes onde? No citosol. Tudo bem? Tá conseguindo entender? Esse TAP vai promover o transporte, que vai recolher esse peptídeo, tá? Assim, microbiologia a gente tem que forçar um pouquinho a mente para encaixar, mas a gente consegue, né, galera? Vamos lá, olha só, gente. Agora que entendemos o MHC de classe 1, deixa eu ver se tem alguma coisa no slide da professora. Olha só o que diz, gente. Ainda do MHC de classe 1, tá?
nós temos duas cadeias polipeptídicas, tá? Cadeia A, ok? Aí tem a beta 2 microglobulina, tá? Que é invariante. Agora, curiosidades aqui dos slides da professora, beleza? Eu fiz o meu modo de entender aqui a microbiologia. Agora, curiosidades aí que podem cair na nossa provinha, então é importante a gente citar, beleza? Olha só. MHC de classe 1 vai ter uma fenda de ligação ao peptídeo extracelular, tá? Não se esqueça que existe uma fenda aí para ligação desse peptídeo, tá? A gente vê que é seguida de um domínio de tipo de imunoglobulina, tá? Domínios transmembrana e citoplasmático. A gente já falou do citoplasma aqui, né? Tá. Resíduos polimórficos das células classe 1 estão confinadas aos domínios A1 e A2. São aí observações da própria professora pra gente. Tudo bem? Então, olha aqui que fala aqui. Os peptídeos são sintetizados frequentemente, aparados até o tamanho apropriado, tá? Pelo ERAP. Tudo bem? Então, ele vai ter aí esse tamanho apropriado. A gente vê que quando fala de MHC, tudo é compatível, tudo deve ser apropriado, porque é molécula de histocompatibilidade, né? A gente já entende isso aí, tá? Vamos ver, gente. Já falamos, tudinho isso aqui. Beleza, então a gente vai agora para o MHC de classe 2, tá? Gente, o MHC de classe 2, ele apresenta algumas diferenciações desse MHC citado anteriormente, o de classe 1, tá? E a gente vai tentar explicar um pouquinho mais sobre ele, olha só. Ele, como eu posso dizer, ele apresenta aí, tá? 14 aminoácidos, tudo bem? Olha só, ele é sintetizado no retículo endoplasmático, tudo bem? Olha o que acontece. A distribuição desse MHC é mais limitada, expresso continuamente, tá? Olha só, somente as células apresentadoras de antígeno, tá? Que vão ali apresentar este complexo, essa molécula de histocompatibilidade, são células dendríticas, macrófagos, linfócitos B e as células epiteliais do timo. Lembra que quando falou, a gente vai fazendo essa diferenciação. Falou da MHC de classe 1, quem é que vai apresentar? Células nucleadas. A MHC de classe 2, a gente esquece essa coisa e foca em células apresentadoras de antígeno, sendo células dendríticas, lembrou? Macrófagos, tá? Células epiteliais do timo, linfócitos B, tá? Olha só, elas são associadas a patógenos extracelulares, tudo bem, gente? Olha só, ele promove a ativação do linfócito TCD4. Observe bem, isso é interessante a gente saber como diferenciação. Falou TCD4, MHC de classe 2. Falou TCD8, MHC de classe 1. Entendeu? Beleza, olha só. Nesse MHC de classe 2, a gente tem a gente tem o entendimento de que proteínas, tá? Capturadas em vesículas são ligadas à membrana. Isso é chamado, né, de autofagossomo, tá? Então, nesse MHC de classe 2, as proteínas vão ser o quê? Capturadas em vesícula. Falou captura em vesícula, MHC de classe 2, tá? Então, vai ter essa captura de proteínas, tá? Em vesículas ligadas à membrana, o que nós chamamos de autofagossomo. Porque a gente lembra fagocitose, o que associamos à vesícula, tudo bem? Então, é isso, né? Falou autofagossomo, a gente sabe que são proteínas capturadas por meio de vesículas ligadas à membrana, tudo bem? Olha só, a gente tem as charperonas, né? Que são responsáveis pelo dobramento e moldagem, tudo bem. Também, no caso, né? Olha só, os superantígenos não são processados. Perguntinha e se tiver de múltipla escolha na provinha. Superantígenos são processados? Não, tá? Olha só, continuando aqui. Molécula intacta, se liga as moléculas de classe 2 do MHC fora da fenda, tudo bem? E a gente vê que uma consequência clínica
de um processo aí mal resolvido seria o choque tóxico, tá, gente? Pois é, choque tóxico. Vamos ver aqui, olha só. Se tem mais alguma curiosidade importante sobre a MHC de classe 2, dita pela professora. Vamos lá, galera. Olha só, já falei pra vocês, acomoda aproximadamente 14 aminoácidos, tá? Falou 14 MHC de classe 2. Aí o MHC de classe 1, só pra gente relembrar, é de 8 a 11, tá? Composto também por 2 cadeias polipeptídicas, tá? Olha só, apresenta resíduos polimórficos que estão localizados no segmento B1, ou melhor, alfa 1 e beta 1, tá? Vamos ver. Tem mais alguma coisinha aqui. Proteínas, olha só, proteínas citosólicas, a proteína citosólica, tá? São capturadas, isso eu já falei pra vocês, que são capturadas em vesículas, né? E aí são ligadas à membrana, que a gente chama de autofagossomo, entendemos isso? Degradação de proteases por meio de proteases capsinas na vesícula ocorre, tá? Vamos ver aqui, já falei que essas moléculas de classe 2 são produzidas no retículo endoplasmático também, né? Vamos ver, gente, não pode passar nada, né? Vou dar até uma pausa aqui para ver se tá faltando alguma coisa importante para o vídeo não ficar muito longo, tá? Aqui, galera, algumas coisinhas importantes aí pra gente não deixar passar, olha só. As catepsinas atuam na remoção da li e deixando o clipe, tudo bem? É uma sigla aí, tá? CLIP, tudo bem? Então, a gente vê que as catepsinas atuam na remoção da li, tá? E deixam esse clipe, tá? E a remoção do clipe é por molécula de HLA-DM, tá? E a gente vê que o transporte de complexos do MHC de classe 2, tá? Do peptídeo acontece também a fusão da extensão de vesícula tubulares, tá? Do lisossomo com membrana plasmática, tudo bem, gente? As demais coisas eu já falei pra vocês e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a genética do MHC. Gente, MHC é um assuntinho longo. Olha só, gente, quando nós falamos de genética do MHC, observe o que diz a respeito, tá? O locus do MHC contém 2 tipos de gene, tá? De genes, no caso, MHC polimórficos, tudo bem? Os genes de MHC de classe 1 e de classe 2, que codificam 2 grupos de proteínas estruturalmente distintas. Então, as proteínas que esses grupos, eles vão, como posso dizer, vão codificar, são distintas, são diferentes. A gente viu isso por conta das características citadas em células que vão se encontrar no MHC de classe 1 e MHC de classe 2, tá? Porém, homólogas, tudo bem? Então, elas são estruturalmente distintas, mas homólogas, tá? E outros genes não polimórficos, tá? Cujos produtos estão envolvidos na apresentação de antígenos, tudo bem? Então, é importante a gente saber um pouquinho sobre esse gene, beleza? Olha só, então, entendemos que o MHC é poligênico, tá? De classe 1 e de classe 2, que são codificados por vários genes independentes, tá? Beleza? Olha só, o gene MHC é altamente polimórfico, há múltiplas formas estáveis de cada gene de MHC existentes em uma população. Então, a gente vê que quando se fala de MHC codominante, cada indivíduo apresenta alelos herdados de ambos os pais. Se tiver uma questãozinha de múltipla escolha e falar que cada indivíduo expressa alelos, né? Herdados somente da mãe, somente do pai, tá errado, tá? A gente herda esses alelos de ambos os pais, tudo bem? Da mãe, do pai, os dois. Olha só, dominância ou recessividade não vão influenciar a expressão do MHC, tá? Então, essa questão de dominância ou recessividade vai influenciar? Não vai, né, gente? Não vai influenciar. Belezinha? Olha só. Expressarão a mesma intensidade, tá bom? Então, do mesmo jeito que eu vou apresentar uma intensidade, eu vou apresentar outra. Os alelos são de ambos, tá? Recessividade, dominância,
não vão influenciar, tudo bem? Genética do MHC, tá? A diversidade de genes e alelos fazem com que haja uma forte resposta adaptativa, tá? Então, essa diversidade de genes, essa diversidade de alelos faz com que haja uma maior resposta, né, imune adaptativa, tudo bem? Olha só, humanos MHC de classe 1 e MHC de classe 2, da mãe e do pai vão herdar ambos, eu já falei anteriormente para vocês, tá? Ainda na genética, tá? A gente entende que moléculas diferem de um indivíduo para o outro, ou seja, o MHC de indivíduos distintos, né, expressa moléculas com sequência pouco diferente, tá? Então a gente observa isso aí. O MHC é poligênico, já falei anteriormente, mas vou repetir, tá? O que acontece? Isso significa que as moléculas de classe 1 e de classe 2 do MHC são codificados de várias formas independentes, tudo bem? Estamos aí terminando, galera. Vamos lá mais um pouquinho. Gene MHC é altamente polimórfico. Isso significa? Significa que múltiplas formas estáveis de cada gene de MHC existem aí no nosso mundo, tá? Polimórfico. Poli é muito, tá? Então, ele tem várias formas distintas aí de múltiplas combinações estáveis, tá? Olha só, o polimorfismo garante que populações humanas, né, fossem capazes aí de lidar com a diversidade quase ilimitada de combinações, né, de micro-organismos. Tudo bem, gente? Vamos lá? A restrição de MHC. Gente, matéria longa, né? Vamos lá. Há restrições de MHC? Sim, quando a gente observa aqui, né? Há alelos diferentes, antígenos diferentes. Linfócito T é restrito ao antígeno. Por que há essa restrição? Porque nós lembramos que MHC é molécula de histocompatibilidade. Deve haver compatibilidade, tá? Esse pareamento aí, tudo bem? Gente, espero que você tenha entendido um pouquinho de MHC e que tenha se tornado um pouco mais fácil para você esse conteúdo. Se foi, deixa o seu like, compartilha com o seu amiguinho do Odonto e vamos então para mais um resuminho da nossa série de microbiologia para a provinha de amanhã.